Seja muito bem-vinda a mais um episódio do PMcast Força Pública em Marcha, levando aí muita informação da Polícia Militar do Estado de São Paulo para todos vocês. Estamos aqui mais uma vez num intercâmbio entre estados, porque hoje a gente vai conhecer mais da Polícia Militar lá de Alagoas. Vou apresentar a nossa entrevistada, mas antes, se você não está inscrito no nosso canal, já aproveita para ativar o sininho aí para poder receber todas as informações e as nossas atualizações. E se você não segue a Polícia Militar nas redes sociais, é só pesquisar lá, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Carijó Filmes, nossa parceira aqui, fiel, cedendo esse estúdio aqui maravilhoso para a gente poder gravar o podcast e tá junto de vocês aí. Antes da gente iniciar, roda a vinheta. Eu tô aqui com a Tenente Coronel Josiene, que é lá da Polícia Militar de Alagoas. Tá longinho, né, comando? Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Sim, bem longinho, mas uma satisfação estar aqui na Polícia Militar de São Paulo, mais uma vez. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, privilegiada com as belas paisagens lá de Alagoas, né? Sim, Alagoas hoje é um dos principais roteiros turísticos, né? As praias de Maceió, de todo o estado. E a gente tem recebido, né, muitos turistas. É muito dinâmico. A gente sempre, nosso roteiro turístico, ele é muito aquecido. E é o ano todo, né? O ano todo. Faz frio lá? Sim, não como aqui, mas faz frio, sim. Que legal. Comando, pra gente conhecer melhor a senhora, né, Coronel, como que começou esse relacionamento com a Polícia Militar e quais os lugares que a senhora já passou aí nesses anos de carreira? Certo. Eu fazia faculdade na universidade, eu sou formada em comunicação social, relações públicas, e eu prestei o vestibular, eu tinha eu gostava da questão policial, mas não tinha ainda encontrado um local, não tinha pensado. E aí um amigo meu da universidade, ele falou do CFO, e eu prestei o vestibular, gostei, né? Eu saí da universidade, fui direto para a Polícia Militar. Trabalhei na assessoria de comunicação, assim que eu me formei como aspirante. Não é comum, mas havia uma necessidade de uma mão de obra mais especializada e eles sabiam que eu já era formada na universidade. E eu passei 3 anos na assessoria de comunicação, pudemos desenvolver muitas coisas lá, uma equipe muito boa à época. E depois aí eu fui mudando, né? Depois da assessoria de comunicação, eu fui para um batalhão de área e passei pela área de ensino, passei pouco tempo na inteligência, fui da assessoria lá da parte de comunicação do Tribunal de Justiça, né? Passei um tempo no cerimonial de lá, fiquei 2 anos, e saí para fazer alguns cursos. Eu tive a oportunidade esse é o bom da Polícia Militar, eu sou muito grata à minha instituição. Eu pude fazer alguns intercâmbios com o Exército Brasileiro, fiz em 2008 um curso de comunicação social lá. E depois voltei novamente para a PM, né? Terminei o curso. E aí eu voltei para a área de comunicação, voltei para o cerimonial do TJ. Mas, passada essa fase na comunicação, eu fui para a área de ensino, eu passei 3 anos no batalhão operacional. E, assim, numa área bem, bem crítica e que, para mim, foi um aprendizado. Eu fiz questão de permanecer lá, apesar dos convites, porque eu entendia que para comandar, a gente precisa realmente estar ali, né? Como vocês dizem aqui, bota no chão. E foi muito importante esse período que eu passei no batalhão. O nome é de eventos, mas é um batalhão de área, tanto é que hoje ele é o 13º Batalhão, né? E foi muito boa a experiência que eu tive lá. E após isso, eu fiz outro curso, né? Fui ser ajudante de ordem, gente, é muito tempo, mas fui ajudante de ordem de 3 grandes comandantes, né? Tive a oportunidade e de lá eu vim fazer o CAO aqui em São Paulo. Em 2014 eu fiz aqui o CAO, que é o mestrado de vocês, né? E para mim foi muito importante essa troca de conhecimentos, né? Desde que eu fiz o primeiro curso fora, que foi no Exército, eu vi a importância de você dividir o conhecimento, né? Participar de outra instituição, de conhecer outras pessoas, outras realidades, fazer essa compatibilização. O que é que eu posso levar para o meu estado?
O que é que eu posso agregar à minha instituição? Como eu posso melhorar? Né? E também a gente sempre deixa conhecimento. Com certeza. Né? A gente nunca passa por um lugar sem deixar algo e levar algo. Então, foi muito importante esse momento. Passei aqui, fiz 2014 o CAO e voltei para a área de ensino. Fiquei no Cefap, que é o Centro de Formação, academia, e me inscrevi no curso no Exército. Então, em 2016, fui novamente para o Exército, fazer essa troca de conhecimentos, né? Fui para um curso de coordenação pedagógica, porque eu já estava atuando na área de ensino, gostei da área de ensino e achei que precisava me especializar naquilo. E na área de ensino, a senhora atuou mais direcionado a quê? Na coordenação dos cursos. Legal. Então, eu era diretora técnica de ensino. Então, passei pelo colégio, Cefap, academia, e depois de academia eu fui ser subcomandante do Cefap. Então, fui subcomandante do Cefap num período bem complicado, a gente com 1.000 alunos na época da pandemia. Nossa, e como lidou? Eu acredito que de todas as experiências que eu passei, porque depois já eu comandei batalhões, mas foi a mais complicada, porque todos os dias a gente estava se reinventando para combater algo que nós não conhecíamos. Então, todo dia era um novo protocolo, uma nova experiência, né? E a nossa equipe muito bem comandada, era o Coronel Marlon à época, ele era meu comandante, eu era subcomandante, uma equipe onde a gente trabalhou assim, muito unida e sempre em busca realmente do melhor. A gente estava preservando vidas ali o tempo todo, nós não paramos, nós trabalhamos todos os dias e foi um desafio gigante. Poderia dizer que foi assim, uma experiência muito enriquecedora. Claro, tivemos não tivemos nenhuma baixa, mas foi assim, um momento bem difícil, mas assim, de muito aprendizado para a gestão, né, para a carreira. Depois do subcomando do Cefap, dessa experiência, eu fui convidada para comandar o batalhão de trânsito, o batalhão rodoviário, o batalhão rodoviário. Foi o meu primeiro batalhão. Foi assim, uma experiência muito gratificante, um batalhão que eu tenho o maior apreço. E eu passei lá 1 ano comandando e saí para fazer o CSP, que é o Curso Superior de Polícia, que agora pela lei orgânica se tornaria o CECEM, né? E saí, fiz o meu curso, retornei, fui comandar um batalhão, que foi o primeiro batalhão que eu trabalhei, um batalhão diário, o 5º Batalhão. E após o 5º Batalhão, fui comandar o BPESC, Batalhão Escolar, passei pela parte de planejamento e fui convidada a ser hoje diretora de comunicação social da Polícia Militar de Alagoas. E aí voltou para as raízes da comunicação. Voltei para as raízes da comunicação, né? Quando esse bichinho pica, não tem como. Não é. Ele sempre vai puxar. E eu sempre tive esse viés. Em todo local que eu passei, eu sempre tentei trabalhar a comunicação, né? Porque faz parte. Sim. Eu pensei, eu estou indo para a polícia, mas eu não quero perder a minha área acadêmica. Então, eu fiz algumas especializações, por fora, né? Particular, fiz as minhas especializações. A gente veio, o meu trabalho aqui, a minha dissertação foi voltada para a comunicação. Então, sempre trabalhei muito na área. Sempre estava transitando entre polícia e comunicação. Eu fiquei curiosa quando a senhora falou, né? Que começou lá já na assessoria porque queriam uma mudança ali técnica. Quais as mudanças que a senhora percebeu aí nessa área de comunicação dentro da Polícia Militar lá de Alagoas? A época? A época e como que está hoje, assim, essa evolução? Porque a comunicação, ela muda muito e muito rápido, né? A época a gente focava muito na questão realmente de responder à imprensa e os eventos, na época. E aí, quando a gente chegou, a gente começou a fazer a questão da página da polícia, já utilizando já a tecnologia, né? Então, era uma parte que não funcionava e eu coloquei um estagiário, um PM que nós tínhamos para ir para a seção de informática, aprender como manusear, e aí a gente começou a movimentar aquela página, colocando notícias e começou a interagir, depois a gente ganhou até um prêmio lá como o melhor site institucional, e assim a gente foi evoluindo. Começamos também a questão de trabalhar, resgatar, porque alguns eventos eles já não aconteciam, tinham perdido um pouco a credibilidade nos eventos. Então, a gente começou a buscar essa questão de comunicação interna, de buscar trazer esse pertencimento. Eu tenho um viés muito institucional e, por onde eu passo, tento buscar muito essa questão do pertencimento. Porque se a gente não pertence, a gente não faz parte, a gente não vai ser institucional, a gente não valoriza aquilo. Então, assim, eu busco muito esse trabalho e hoje, à frente da comunicação, é isso que eu tenho buscado. Então, desde os nossos vídeos, eu tenho buscado trazer o policial que está ali na unidade e não tão somente, né? É importante, todos os batalhões de área, os batalhões operacionais, todos os batalhões são importantes, porque todos são a polícia.
Mas, às vezes, a gente faz muito com os batalhões que já se destacam. Sim. Né? A gente vai fazer ali com o BOPE, com a Rotam, não que não mereça, claro, todos têm que estar ali. Mas, às vezes, a gente esquece daquela unidade diária que tem aquele policial que, às vezes, a gente diz assim, não, vou fazer um vídeo, eu quero ali o policial alto, forte, mas a gente tem outras realidades. Sim. Então, o militar, ele, às vezes, não se identifica, ele precisa se identificar. Ele faz parte, é a minha polícia, então eu faço parte disso. Então, quando você começa a juntar, a buscar todas as unidades, a buscar as unidades do interior, nós fizemos uma campanha para o Dia do Soldado e a gente foi para os quatro cantos do estado, gravar com os batalhões daqueles locais, justamente para que a gente possa mostrar toda a nossa realidade. Então, isso traz um pertencimento. Isso, eles gostam de se ver, como você às vezes comentou aqui. O policial gosta de ver a ocorrência e dizer, eita, eu me vi ali. Então, isso é importante, porque ele precisa se identificar com a instituição. E ele fala, nossa, a polícia militar está vendo que eu realmente, né, o meu trabalho está valorizando. Eu acho isso muito legal também. E qual que é a origem da Polícia Militar lá de Alagoas? Como tudo começou por lá? Bem, a nossa polícia ela tem 193 anos, é de 3 de fevereiro, né, de 32. E, assim, nós temos participamos de alguns movimentos, né, nacionais, e até participamos, ajudando em outros, acho que a Guerra do Paraguai. E a gente tem uma história, né, que é a época de Lampião, também foi Alagoas que foi combatida, essa questão do banditismo, do cangaço. E, assim, tem essa passagem histórica. Mas na evolução da nossa instituição, eu vejo que a nossa polícia é como uma polícia, assim, muito forte, mas também muito cidadã. Em 2003, nós ganhamos um prêmio internacional com a polícia mais cidadã, um prêmio internacional de direitos humanos. E, assim, a gente vem muito com esse olhar, né? A gente tem um trabalho muito de proximidade e também respeitando muito uma polícia técnica, uma polícia forte, mas uma polícia cidadã. E, nesse sentido, quais são os programas que vocês têm lá? A gente tem alguns programas nos batalhões, a gente tenta sempre trabalhar com a comunidade. Então, a gente tem as bases comunitárias, que lá também tem alguns projetos. No 5º Batalhão, a gente tem os Meninos do Vale, que a gente trabalha com futebol. Na Rotam, a gente tem os Raiadinhos, que são alunos de defesa pessoal, artes marciais. Legal. E eles competem, eles ganham prêmios. Então, assim, eles já estão saindo do estado para ganhar prêmios em outros locais, né? Competir e ganham. E eles ficam muito felizes. E, assim, você não envolve somente a criança, você envolve a criança, a família da criança, né? Então, às vezes, a escola, e aí isso vai reverberando. Então, é muito importante. Nós temos no interior também o Pelotão Mirim, são crianças que participam, eles usam fardinha, eles se vestem, eles participam, entram em forma. E a gente tem alguns programas que até não são tão difundidos, mas que são de iniciativa do policial com a comunidade. Né? No 1º Batalhão tem um policial nosso que, por iniciativa própria, ele trabalha com algumas crianças, com futebol, com entretenimento. Então, assim, eu vejo que como a gente convive tanto com essa realidade, e a gente termina buscando uma forma de ajudar, ainda que seja individualmente ou coletivamente pela própria instituição. E eu queria também dar destaque a um outro programa, né, que foi iniciado, né, a valorização ao veterano. O comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas, Coronel Paulo Amorim, meu comandante, ele tem esse olhar e ele buscou valorizar aqueles que vieram antes de nós. Né? Então, assim, ele criou o Dia do Veterano, foi instituído um exórdio para o veterano. Todas as nossas solenidades são convidados veteranos, a gente inicia a solenidade prestigiando, valorizando ali veteranos que passaram pelaquela unidade ou não, mas que sejam veteranos da nossa instituição. E, assim, a gente tem trabalhado muito com isso. E essa questão, ela cresceu. Tanto é que nós começamos com outros projetos. Então, hoje a gente tem o P Mais Veterano, que é um programa com médicos, buscando assistência social, psicólogos, para visitar esses veteranos e entender qual a condição que ele está, se a gente precisa de alguma ajuda, se precisa, a gente faz esse encaminhamento. Tem também, a gente fez um curso, uma capacitação para o veterano, né, para que mesmo na reserva ele tem aula de tiro, ele tem aula de defesa pessoal, ele vai buscar ainda alguns conhecimentos para não perder aquele tirocínio policial militar, estar sempre pronto para atuar ainda aqui na reserva. E também a gente terminou criando mais uma situação, né? Então,
questão do veterano, ele está puxando outras. Então, outra questão a gente hoje tem algumas guardas, tipo, do Tribunal de Justiça, ao invés de serem militares que faziam a guarda, foi feita a guarda do Tribunal de Justiça com policiais que são da reserva. Então, esse curso de capacitação, praticamente, ele prepara esse militar para que ele possa atuar ainda. Então, a Defensoria hoje estava abrindo um concurso também lá, um edital para convocar policiais militares da reserva, os veteranos, para comporem essa guarda. Então, assim, a gente conseguiu se olhar para o veterano, abrir todo um leque, né? Aquela pessoa que, de repente, está ali esquecida, que, tipo, foi para a reserva e acabou por ali, para ele ou para a instituição, às vezes, e ele está sendo resgatado, ele está sendo valorizado, e é gritante, assim, como eles gostam de participar, e alguns ainda perguntam para mim, como eu sou da comunicação, eles fazem, Coronel, quando é que vai me convidar para ser homenageado aí como veterano? Que legal. E, assim, a gente observa como a gente não, talvez até eu acredito que o comandante não tinha pensado o quão isso iria ser positivo e reverberar. Foi algo que ele realmente sentiu a necessidade de valorizar, e isso já está se estendendo, né, para outras questões. Então, um ato, já surgiram 3 outras situações, e eu acredito que talvez outras mais. Então, assim, esse é um projeto que o comandante abraçou e que a Polícia Militar, ela já entende que realmente foi muito positivo. E a gente tem um PROERD, nós temos um trabalho muito bom com a banda de música. A banda de música hoje ela faz parte da diretoria de comunicação e ela é um dos nossos melhores instrumentos de relações públicas. A gente tem um programa que já tem mais de 25 anos. Todos os domingos a banda toca na Orla de Maceió. É a orla mais bonita, né, do país. Sou suspeita para falar. Lugar para falar que é feio. E ela toca todos os domingos, a banda está lá tocando, entretendo, e público de todas as idades, principalmente o pessoal da terceira idade gosta muito. Eles sentem muita falta quando a gente não pode ir por alguma questão ou climática, ou de repente... Que já está na agenda deles, já está na agenda deles, é um compromisso. Então, muito turista, a família, a rua é fechada, então é um local de lazer, entretenimento, e a banda de música da polícia, ela toca lá. Não só lá, a gente começou também, agora, né, esse mês, o projeto Banda do Interior, a banda itinerante, ela também está indo em todos os municípios do interior, também levando música e cidadania, segurança para aquela comunidade. Então, assim, a gente vem trabalhando muito. A banda realmente, às vezes, tem programas também nos hospitais. Eles vão para o hospital, tocam, um grupo menor, claro, porque o hospital não pode fazer muita zoada, mas eles vão lá, eles tocam, eles interagem com aqueles pacientes e são chamados, assim, direto, setor de oncologia, setor de pediatria, enfim. A gente vai muito para esses projetos. Então, a banda... ela faz essa relação da gente com a sociedade, com a comunidade. Então, a gente busca muito essa proximidade, além do BPESC, que tem todo um trabalho, que já é nas escolas, que já trabalha com as crianças, não só da escola municipal, como também estadual. E a gente vai buscando sempre, né, trazendo fazendo situações em que a gente possa juntar a Polícia Militar com da sociedade e mostrar que nós somos sociedade. Nós fazemos parte, nós somos parte disto. Então, ali só são funções, não é? Como tem um médico, tem um professor, tem um policial militar. Então, assim, nós estamos sempre ali próximos, de mãos dadas, a gente trabalha para a sociedade. E a gente busca realmente uma sociedade mais tranquila, com paz, com menos violência. Hoje nós somos o 4º em redução de criminalidade, né, em redução de criminalidade. E isso é o quê? É a polícia se reinventando todos os dias. Sim. Eu digo, creiam na nossa instituição. Eu sempre falo, acreditem na Polícia Militar. Ela está todos os dias, são homens e mulheres comprometidos em se reinventar. São cursos, investimentos, a gente está sempre estudando. Vindo para cá, eu estou aqui fazendo um curso, mas sempre se reinventando para quê? Para tornar a nossa segurança cada vez melhor. E esse serviço é para mim, para a população, para todos. Né? Todos nós fazemos parte da sociedade alagoana, merece uma segurança pública de qualidade. Eu achei muito bonito isso que a senhora falou de nós somos sociedade, porque algumas pessoas enxergam, né, e discursam que como se o policial militar ele estivesse à margem, assistindo tudo o que acontece, mas na verdade a gente está dentro dessa sociedade, observando tudo, e a senhora nesse tempo de carreira percebeu essa aproximação e esse entendimento, isso foi mudando com o passar do tempo? Eu acredito que sempre a gente vai evoluindo,
né? E quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente passa por alguns locais, a gente vai vendo essa necessidade dessa aproximação e também a gente percebe essa aceitação. Eu não diria que a população não gosta da polícia. Ela gosta, ela participa, quando a gente faz projetos, tem muita receptividade. Eu acredito que, obviamente, vai ter alguma questão ou outra por questões de... A pessoa foi furtada, às vezes a gente não tem como impedir todos os crimes. Então, isso às vezes gera uma insatisfação daquela questão da violência, mas eu não acredito que eles não gostem da polícia, e sim das situações de violência. E lá é uma região de muito turismo, né? Belas paisagens, como a gente já comentou aqui. Como que é a estrutura para receber esses turistas? Nós temos, quem fica responsável pela essa questão da área mais turística, digamos assim, na capital, é o 1º Batalhão, que é do Comando de Policiamento da Região Metropolitana, e lá tem Operação Verão, agora a gente começou com a Operação Orla Segura, já tem alguns meses, e a gente está sempre trabalhando, porque tem o porto, chega muito turista, tanto de navio, quanto de a parte aérea, quanto terrestre, e a gente tem todo um trabalho, juntamente com a Polícia Civil, lá tem a OPLIT, né, que é a Operação Litorânea, e assim, a gente tem todo um aparato, né, a segurança pública tem todo um aparato nessa região, porque é uma região muito turística e tem muitos projetos lá também para esse acolhimento e principalmente para qualquer tipo de eventualidade. Mas é um local muito bem policiado, eu acredito que são pouquíssimas casos, ocorrências assim, a gente não vê nessa região, vê muito mais nos entornos, né, nas ruas paralelas, mas não nesse local. E no interior, né, a gente tem o litoral norte, que também é muito bem policiado, nós temos uma companhia, temos um batalhão na área, que se divide, né, o litoral norte, então nós temos uma companhia, temos um batalhão, e também tem toda uma estrutura para essa segurança. Nesses intercâmbios, né, que a senhora já fez aí, agora, aqui pelo curso do Centro de Comunicação Social, quais as diferenças entre Polícia Militar do Estado de São Paulo e Polícia Militar de Alagoas, que a gente poderia citar? Existe? Olha, porque eu vejo, eu já passei por algumas assim, instituições, ou conheci pessoas de outras instituições. A gente observa que porque tem a peculiaridade do local. Aqui é uma polícia grande, é uma polícia que tem um efetivo maior, então, às vezes, vocês terminam se reinventando para atender, mas eu acredito que polícia no todo, ela é muito parecida, né? Mas a gente, sim, tem um exemplo, a gente vem para cá fazer alguns cursos que lá não tem, né? Então, a gente aprende aqui, a gente termina replicando lá, a gente compatibiliza, vê aquilo que é mais adequado à nossa instituição, porque são estados diferentes, têm modos operantes diferentes por conta não só da criminalidade, mas também pela questão da própria disposição do terreno, do que realmente... Né? Nós temos um estado pequeno, são aproximadamente 8 mil homens na nossa corporação. Então, o nosso serviço ele é um pouco... menor, digamos assim, mas as atuações são as mesmas. Então, a gente busca conhecer aqui a expertise de vocês, o que vocês têm de vanguarda, o que está melhorando para levar para lá. Assim como também a gente faz algumas trocas, a gente tem levado, principalmente a nossa parte de informática, os nossos sistemas, eles têm sido difundidos em outros estados, Minas Gerais, Brasília. Então, assim, a gente tem levado também a nossa expertise para outros locais. Então, essa troca, eu acredito que todas as polícias elas trabalham da mesma forma. O viés é o mesmo, mas cada um tem algo que chegou, que testou e foi necessário, e aí, de repente, a gente vai levar para a nossa unidade. Um exemplo, lá a gente tem a companhia de Caatinga. Aqui eu acredito que os senhores não têm. Não temos. Né? Então, justamente por quê? Pelo terreno. Então, esse é um conhecimento que a gente já foi aprendendo com o quê? Com Pernambuco, pela CIOSAC. Então, a gente vai buscando ali esse conhecimento e, sim, nas outras polícias a gente pode ter um olhar diferente, porque a gente está saindo do nosso contexto, vai olhar a nossa instituição com outro olhar de fora e vai poder entender o que a gente poderia melhorar, sempre buscando melhorar. É verdade. E para ingressar na Polícia Militar de Alagoas, quais são os caminhos? Eu acredito que sejam os mesmos. A gente vai fazer um edital, ele vai primeiro passar pela parte técnica, né, fazer uma prova, depois serão aprovado, tem os testes físicos, os testes de saúde, os exames e a parte psicológica, por fim, a investigação social. Eu acredito que não foge muito a regra. E para esses jovens que acompanham a gente, que estão estudando para passar no concurso, qual mensagem a senhora deixaria? Vale a pena.
vale a pena a gente buscar, né, o trabalho da Polícia Militar. Algumas pessoas às vezes dizem que é perigoso, mas a gente tem que buscar aquilo que a gente entende que, se você tem vocação, já é comum. Mas eu acredito que seja um bom lugar para se trabalhar. Eu sou muito feliz em estar na Polícia Militar. Nunca pensei em fazer outro concurso depois que eu entrei. Então, assim, eu acredito que vale a pena você poder trabalhar para salvar vidas, você trabalhar para levar segurança para outra pessoa, para transformar o seu estado, o seu ambiente com segurança. Acho que vale a pena. Coronel, um prazer receber a senhora aqui. De verdade, conhecer mais da Polícia Militar lá de Alagoas. Acredito que tenha sido muito enriquecedor para quem está acompanhando a gente também. Vou deixar essa câmera aqui para a mensagem final da senhora, então. Tá aberta a câmera. Eu quero agradecer esse momento, esse intercâmbio aqui com a Polícia de São Paulo. Eu já vim aqui outras vezes para visitar setores, para fazer curso, né? E a gente é sempre muito bem recebido. Então, assim, deixar aqui a minha gratidão a vocês, dizer que a Polícia Militar de Alagoas está à disposição, né, de todo o país. Visitem as nossas praias, visitem o nosso estado, é um estado seguro. E eu tenho certeza que os senhores não irão se arrepender. Muito obrigada mais uma vez, Tenente Coronel Josiane, da Polícia Militar de Alagoas. Esse foi o nosso episódio especial de intercâmbio aí entre estados e eu tô te esperando no próximo. Não esquece, antes de terminar aqui, de já se inscrever no nosso canal e seguir a Polícia Militar nas redes sociais, @PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo. Até mais!